participar dessa mesa e também a pessoal mundial que estão aqui conosco. Né? Eu queria fazer uma mesa, assim, um debate bastante livre sobre o filme, mas também sobre a experiência, né, dessa oficina de São Pedro, que tem quase 30 anos. Né? Eu queria começar então, para a Bárbara, assim, um pouco dessa experiência da criação da oficina e de desenvolvimento ao longo dos anos. Né? Como é que foi isso? Como é que poderia trazer assim para a gente ajudar? Bom, primeiro eu queria dizer boa noite para todo mundo. Fico muito feliz em estar voltando à PUC. Sou egressa do curso de Psicologia, da 5ª ou 6ª turma, não lembro bem. E durante o curso de Psicologia, no tempo que eu fazia o curso aqui, a gente tinha, assim, num determinado momento do curso, a gente ia fazer uma visita ao São Pedro. E, assim, confesso para vocês que com muita relutância, assim, eu fui a esta visita em particular, assim. E mais relutância ao ir, muito mais, assim, na hora de sair em ter estado lá. Foi um lugar que me chocou muito, assim, quando eu fui. E pensei, assim, se há um lugar onde eu nunca vou trabalhar, vai ser no São Pedro. Porque, assim, pensava, naquele momento, assim, que a psicologia não dava conta de, assim, pátios cheios de homens, pátios cheios de mulheres. Eram, acho que umas 4.000 pessoas. Eu já peguei um momento onde não eram mais as 6.000, era um pouco menos, mas mesmo assim era muita gente. E eu não conseguia me imaginar, assim, fazendo qualquer tipo de ação ali. Né? Aí fui para a área da educação e tal, e alguns anos depois eu fui conhecer o trabalho da doutora Anice da Silveira numa exposição na reitoria da URCS. E quando eu vi essa exposição, assim, ela me tocou profundamente, assim. Uma, porque eu sempre gostei, assim, bastante do trabalho de arte, eu fazia escolinha de artes e tal. E a outra, porque eu digo, aqui tem alguma possibilidade, assim, que me pareceu muito potente, de poder trabalhar com pessoas tão desorganizadas, tão excluídas, com tanta dificuldade de se comunicar pela palavra, né? E aí eu fui, assim, corri avidamente, assim, em busca de tudo que fosse da Nise, né? Aí encontrei alguns poucos livros que ela tinha escrito, e vi, assim, muito a fala dela muito vinculada a todo o trabalho do Jung. Ela tinha sido aluna do Jung, ela tinha montado exposições junto com o Jung. E aqui na faculdade a gente tinha visto, assim, um texto do Jung, eu acho. E aí eu fui, assim, comecei a comprar Jung, e a Voz está me ditando muita coisa do Jung, para minha grande alegria, assim, porque também lê-lo no alemão seria algo um pouco complicado. E aí entrei para grupo de estudos para estudar Jung, e eu trabalhava na Escola de Saúde Pública, um prédio que fica aqui ao lado, com formação de recursos humanos. E aí chegou um dia e disse, bom, agora eu estou pronta. Eu peguei uma comadre que trabalhava lá comigo e eu digo, nós vamos nos transferir para São Pedro. Eu queria, porque eu sempre tive muito gosto pela área da saúde pública. Eu trabalhava já há 10 anos na Escola de Saúde Pública. Mas aí eu digo, nós vamos para a linha de frente agora. E digo linha de frente porque, assim, começar esse trabalho lá, assim, a minha ideia era como se eu estivesse num campo de batalha, assim. Vamos tentar ver quem é que está vivo.
e vamos tentar ver com quem está vivo o que a gente pode estar propondo para quem está vivo, né? E aí a gente começou, a gente passava pelas unidades, ia convidando um ou outro, vamos desenhar. E depois eu fui ver, assim, no hospital já tinha tido oficinas, mas elas funcionavam, em geral, dentro das próprias unidades de moradia. E algumas experiências de um trabalho maior, que foi na época do Dionélio Machado, que quando ele foi diretor do Hospital São Pedro, ele propôs um espaço chamado A Matriz, que tinha, entre outras atividades, o desenho, a pintura, a modelagem, né? Mas deste período do Dionélio e num outro período que o Pechansky coordenou um serviço desses, a gente praticamente não tem registros, né? E eu acho que a nossa diferença começa quando também, assim, vendo que a Nise propunha lá no Rio, a gente começou a guardar tudo que era produzido. Então, a ideia de a gente poder ter documentos do que era feito, de um lado. De outro lado, a ideia da gente também poder, assim, que eu digo até ali no filme, a gente começa a criar um determinado patrimônio também para essas pessoas. Porque elas não tinham roupa que fosse sua. A roupa era coletiva, vai para a lavanderia, não volta. Não tinha nenhum tipo de objeto que fosse seu. Não tinha um armário para as suas coisas. Então, a gente meio que vai criando acho que assim, não nesse sentido de propriedade que a gente tem, às vezes, tão arraigado hoje, né? Nesse sentido de eu poder ter alguma coisa que é minha, do que eu produzi, alguém está valorizando. Acho que muito, não sei se porque eu, quando era pequena, minha mãe guardava todos os desenhos que eu fiz e todos os cadernos que eu tive. Isso foi muito bom para mim, porque assim, alguém que achava que era importante, interessante, e eu acho que isso a gente também tentou transpor ali, né? O que tu está fazendo aqui é importante, é um risco, é um desenho, é uma modelagem. E com isso a gente começou a montar o que hoje é o nosso acervo, né? Inclusive nós estamos indo agora, a Gisele e eu, agora no dia 24 de outubro, para o Rio de Janeiro, porque a gente somos um dos premiados no 30º ano que é distribuído esse prêmio, Rodrigo Melo Franco de Andrade, é um prêmio nacional do IFAM, e na categoria acervos. Então, o nosso acervo, que é um dos 3 mais importantes dos acervos do Brasil, a gente hoje tem mais ou menos 250 mil documentos ali. Ele passou assim, a ter o reconhecimento do patrimônio histórico nacional, e a gente espera que isso possa reverberar, inclusive, o governo do Estado se dá conta do patrimônio que a gente tem. Então, eu acho que mais ou menos, assim, só para dizer um pouco de como essa história começou e como é que, sei lá, eu não vou ficar falando sozinha. Obrigado, Bárbara. A gente vai depois abrir um pouco o espaço também. Gisele, conta para nós também um pouco da tua experiência lá, já há alguns anos, e a Gisele é minha supervisora lá. Dia, né, só de mulheres, e lá na unidade já tinha oficina. A oficina ia até as unidades naquela época, né? Então eu comecei a participar na unidade da oficina. Depois a estagiária não deu continuidade, daí eu comecei a levá-las até a oficina, né? Porque era um espaço importante. A oficina era muito cheia naquela época, assim, em 97, muito cheia, não tinha lugar para sentar, tinha vários espaços, tinha a sala do chimarrão, a sala do som, né? Eles faziam um grupo de convivência e pintavam, bordavam, faziam muitas coisas, né? A gente também estava atendendo crianças, né? Nessa época, a gente tinha uma artista plástica, a Fabiana, começou a atender crianças, então as crianças também circulavam pela oficina, né? E era muito cheio e muita gente
gente trabalhando, produzindo, né? Depois a gente se mudou, né, para o espaço que a gente está atualmente, vai se mudar novamente, né? Então, depois teve essa separação, porque era muita gente, assim, tinha o pessoal do ambulatório, né, que começou a ir, a comunidade, tinha o pessoal da residência, começou também a atender escolas, né? Então, a gente separou alguns espaços assim, para os moradores, né, onde eu estou atualmente, mas eles circulam nos dois espaços, né? Então, assim, em relação à epidemia, né, de coisas, é impossível, assim, até o Mário coloca isso, não sair da oficina com marcas de tinta, né? Então, eu acredito assim, que é impossível tu não se sentir tocado e afetado por tudo que acontece lá, né? Assim, tem uma questão dos afetos, né? A questão das pessoas se expressarem livremente, de terem a liberdade até, né? Uma liberdade de se colocar, enfim, de fazer o que normalmente não se faz na unidade. Então a gente acolhe, né, todo mundo que vai até lá e eles se expressam livremente, enfim. Tem uma produção muito grande, né? No filme, assim, a gente já tem vários que se foram, né? Inclusive, assim, os estagiários que passaram também, né? A funcionária que já não está mais, né? As funcionárias não estão mais. Então, acho que o Mário conseguiu captar bem a questão do espaço, esse espaço transformador, né? Dentro da reforma psiquiátrica, né? Porque é uma prática transformadora, né? Assim, tanto para todos que estão lá e tanto para os que produzem, enfim, reconhecidos como artistas, né? E, então eu vejo a epidemia também como uma obra testemunho, né, do momento da oficina, que foi, né, as marcas que estão nas paredes, as pessoas que frequentavam, né, dos afetos que foram trocados na época, né, os depoimentos. Então eu acho que o Mário foi muito sensível nessa questão, né, de captar tudo que acontece, né, através das imagens do filme. E esse vai ser um grande testemunho, assim como todas as obras, né, do nosso acervo. Então, essas pessoas, através das suas obras, vão deixar algo, né, da memória do São Pedro lá. Vocês imaginam também, assim, muitas pessoas, a quantidade de pessoas que passaram pela oficina, né? Então, assim, o grupo que está hoje já não é o mesmo que estava no ano passado. Então, tem uma história muito grande, né, lá dentro. As paredes, né, falam por si, as imagens também falam por si. Então, acho que é essa experiência. Obrigado, Gisele. Eu vou passar a palavra para o Mário, né, que é o diretor do filme, aproveitar a presença dele aqui para que ele conte um pouco para nós, não só da experiência dele na oficina, mas também de como foi produzir o filme, como é que foi todo esse trabalho. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar junto pela primeira vez, na verdade, né, com a Gisele e com a Bárbara, debatendo o filme, que é coordenadoras, e também acho muito especial para mim estar a presença do Leonardo aqui como estagiário e outros estagiários que eu sei que estão presentes, que eu acho que é uma das coisas mais emocionantes da oficina, e as pessoas que entram também com essa vontade de descobrir novas coisas, né, a partir da psicologia ou das artes, e ajudam também a dar movimentação para o próprio espaço, assim. Então eu acho que o São Pedro ele é um espaço que se movimenta muito, o acervo onde era filmado já não é, as pessoas que estavam já não estão, né, é um espaço que se transforma, e eu acho muito importante essas mudanças, assim, que dão muita intensidade, né, para o próprio espaço que já está lá rarefeito, já é um espaço bastante marcado, né, pela luta, pela forma manicomial. Também a Gisele falou aqui, né, que 4 pessoas, na verdade foram 5, já faleceram dos filmes. E hoje eu me dei conta também, como tu falou, obra testemunho, quando o Miguel
deu, né, o aceno para o Clemente, que foi a última pessoa a falecer dos que eu convivi lá. E eu acho que também isso, né, o filme ele foi lançado ano passado, em junho, né, que ele entrou no circuito comercial de cinema, e durante esse período também esse próprio testemunho está se transformando, né? Agora a oficina também está se expandindo em outros espaços, também teve a exposição no Mar, né, que é o Museu de Arte do Rio de Janeiro, onde o Crivella acabou de vetar uma possibilidade da exposição aqui de Santander e ir para lá. Então eu vejo que durante esses debates, durante esse período, também o que dizer do filme se transforma para mim também, né? A própria concepção de arte, de espaço de expressão, de moralidade que está presente ali, para mim é uma transformação. Então eu iniciei lá como pesquisador, na verdade eu não fui formalmente um estagiário, eu fui fazer uma cadeira de, na verdade, psicologia, mas que estudavam filósofos que me interessavam, e achei incrível o trabalho da Bárbara, da Gisele, e com o passar do tempo fiz então meu TCC e meu mestrado de antropologia social lá na oficina, mas o filme foi um projeto que foi à parte, que iniciou para ser um curta-metragem de 2 minutos, eu acho, e foi se expandindo e aumentando as responsabilidades e acabou se transformando, né, num longa-metragem. Eu acho que é isso, eu tenho também, sei que tem um pessoal da filosofia que eu tenho interesse, tipo, no filme também pensar ele não como representativo, né? Tipo, não é para representar a chuva, mas que as próprias imagens questionem a própria realidade, né? Então, de certa maneira, uma realidade invertida nos reflexos, uma linguagem também do chão, da torneira que se abre, dos fluxos, da torneira que se fecha, dos balões que iniciam cheios e que vão murchando ao longo do filme. Eu falo disso um pouco no Facebook, então não vou retomar esse tipo de linguagem, mas é algo que me interessa bastante também no filme, né? E eu queria só ler uma coisinha rapidinho aqui, já que a gente está numa universidade, e eu acho que tem a ver também com um pouco como eu penso o filme. Eu tento pensar o filme não por o lado da informação, por isso eu acho muito legal também essa mesa, poder contar um pouco da história da oficina, que eu tento não contar em termos numéricos, que data começou, quantas pessoas tinham, né? Embora algumas informações apareçam, mas por uma questão mais afetiva. E lá na oficina teve um ateliê de escrita, né, que o filme mostra um pouco, e que uma das pessoas que participava escreveu um poema que eu acho que ajuda a pensar o filme. Fiz um texto, ou melhor, uma pesquisa. Comecei querendo mostrar a realidade que eu conheço, então fui, me entreguei e terminei. O texto, ou a pesquisa, foi avaliada. Foi colocado um ponto, depois minúscula virou maiúscula. Uma frase foi retirada, depois outra. Foi feita uma nova frase e colocada outra no lugar, o título foi modificado, ficou mais suave. No rodapé foi feita uma observação relacionada àquela frase, que estava em negrito. Pronto, Arial 12 justificado. O meu texto sumiu, ficou só o avaliado. Esse poema eu gosto muito de pensar também que o filme é uma possibilidade da gente pensar também uma relação com a diferença por o que não é o avaliado, né? Não sair partindo sabendo quem está falando, de onde está falando, mas tentar ser tocado sem esse juízo inicial de quem está lá na condição de interno, de morador, de trabalhador. Então é uma maneira de eu pensar o filme, pensar a relação com a diferença com aquelas pessoas que lá estão. Muito obrigado, Mano. Leonardo, acho que tu... Boa noite. Bom, eu entrei no São Pedro meio de paraquedas, assim, uma amiga me indicou, aí entrei em contato e tal. Estou há 1 ano e 4 meses estagiando lá e para mim foi muita surpresa tudo, assim, porque a oficina realmente é um universo à parte dentro do teu lugar e acho que esse é um dos grandes méritos do filme, de trazer, mostrar esse universo, abrir um pouco mais esse universo. E é um lugar que tem toda a coisa, história muito colonial e tal, eu sei muito pouco comparado com as pessoas que estão aqui, obviamente, mas que pela arte, acho que um dos grandes potenciais da arte nesse meio é possibilitar essa potência de expandir, sabe, de estimular para extrapolar, para atualmente tu sair da tua realidade, tu não sair da realidade, mas na tua realidade tu conseguir transformar algo e mudar algo e talvez extrapolar aquele limite pequeno para um limite maior. Eu acho que talvez seja isso um dos grandes méritos do meu ponto de vista, assim, do que a gente faz na oficina, assim, de conseguir trazer as pessoas que chegam a tal ponto e a gente talvez consiga fazer elas caminhar um pouquinho mais além, sabe, olhar um pouquinho ali do lado, mais amplamente e tal. Eu acho que talvez a Sol, a arte também tem um grande potencial de poder subverter algumas coisas, né? Então, eu queria convidar a Sol para
trocar de lugar comigo aqui, pode ser? Só contar um pouquinho também. Não precisa trocar, vamos ficando juntas. Porque não tanto alfabeticamente. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu fico muito feliz de estar aqui junto compartilhando desse momento. E posso me intitular o próprio resgate da saúde mental. E quero dizer que, assim como eu consegui fazer arte, coisa que eu jamais imaginei pintar, porque várias vezes tentaram e eu não conseguia, e hoje em dia as pessoas às vezes querem comprar minhas artes, mas eu não vendo, porque assim como eu fui capaz, eu sei que muitos que vêm depois de nós também serão capazes. E também é para marcar o percurso da própria saúde mental, né? Porque quando a gente consegue fazer alguma coisa porque alguns ou vários funcionários investem e apostam no nosso potencial, então isso é o fruto da verdadeira saúde mental. Então, eu agradeço ao Itapa, porque o Itapa, ele era um TO lá da oficina, e eu digo que Itapa, ele tem nome de índio, cara de americano, mas ele é brasileiro. Então, toda vez, quando as pessoas veem a obra que a gente produz lá no Espaço da Oficina de Criatividade, é importante ressaltar, porque às vezes, se as pessoas têm paciência com a gente, porque paciência é uma coisa importante, né? Porque às vezes, se as pessoas apressam o amadurecimento de alguém, às vezes esse amadurecimento é prejudicial. E outras vezes, se as pessoas têm paciência e conseguem insistir, vários professores tentaram, mas eu não conseguia. E o Itapa foi um que conseguiu, porque eu lembro que foi o talento que Deus me deu era a escrita, as poesias. Aí em 2015 começou um retrocesso em todo o país, principalmente na saúde mental, e eu não estava conseguindo escrever. Aí foi quando, e só queria estar choramingando isso aqui, aí foi quando o Itapa disse, não, mas desenha aí alguma coisa. Aí eu lembro que eu fiquei brava, revoltada, porque eu não era capaz de desenhar. Aí para mim aquilo estava sendo uma ofensa, porque várias pessoas tentaram me ensinar e eu não conseguia. Aí eu disse assim, não, mas desenho que tu tá vendo aí, tá, eu precisava me ocupar, porque se eu fico parada, aquilo me deprimia mais. Tinha uma época que eu era apelidada de 220 lá no São Pedro, e em outros lugares também, porque eu não conseguia ficar parada. E hoje em dia eu já consigo, mas também através dos profissionais que ensinaram a gente, tipo, ser um pouco mais tolerante, e se entender também. Então isso também eu fico feliz, porque querendo ou não, para mim é um desafio estar aqui, conseguindo fazer coisas que a maioria fazem que antigamente para mim era impossível. Ainda mais eu que ficava mais tempo internada em hospital do que participando de coisas, momentos importantes que nem esse na sociedade. Então eu agradeço a todos os meus profissionais da saúde mental que, assim como me resgataram, sei que eles têm muito mais para resgatar. Só explica para nós isso das vestes falantes que estão... As vestes falantes, tem uma rosinha que eu não sei onde é que está. Não, essa daí é o sonho de Miguel. Tem uma cor de rosa que ela é de cetim. Foi assim, como às vezes, ainda mais a gente que é da saúde mental, dificilmente, bota alguns anos atrás, quando é que vocês iam ver um louco ou uma louca aqui junto, debatendo, participando de momentos importantes assim, junto do lado dos profissionais, ou até mesmo a gente tendo esse espaço. Então, e depois que nessas andanças da saúde mental me ensinaram a me expressar isso e aquilo, então eu procuro aproveitar muito tempo. E daí, então, como às vezes tinha 5 minutos ou menos, então eu pensei um dia assim, então eu vou fazer já a arte, já que eu aprendi. Aí era um desafio. 2015 foi um desafio que eu consegui vencer, porque eu começava as coisas e não terminava. Aí quando eu vi que o professor Itapa e mais pessoas gostaram da arte que eu comecei a fazer, daí eu propus para mim mesmo um desafio, que em 2015 eu ia fazer São Pedro em 3 etapas. Ali tem 2, mas o terceiro está em casa também, mas eu consegui concluir. E a partir daí eu não quis mais parar, sempre quis trabalhar com arte. E daí as vestes falantes surgiu através de uma vez que eu preparei uma camisola. Por que camisola? Porque antigamente, principalmente
comia e dormia. Eu não tinha atividades nenhuma, então de propósito eu quis também trabalhar com roupas, vestes de dormir. E quando eu preparei com a tinta e coloquei para secar, e no outro dia eu fui recolher aquele camisola de cetim, eu lembro que parecia um papel, um plástico, como se aquelas vestes estivessem conversando com a gente. E daí na mesma hora veio a inspiração, já sei, eu comecei a fazer uma série das vestes falantes. E daí começou, através da cor de rosa, que eu não sei onde que está, mas está por aí, as vestes falantes. E daí já tenho várias, e autorretratos, coisas assim, daí eu gosto, quando eu estou em algum evento, eu gosto de compartilhar com os que estão participando, porque as pessoas se sentem bem e se sentem fazendo parte da história, e isso é importante. Naquela época, principalmente, eu escrevi que os alienados de ontem são os mesmos loucos pensantes de hoje, e eu sou essa alienada que evoluiu hoje me tornei uma louca pensante. Boa noite. Meu nome é Miguel Ângelo Simões Goulart. Desde que eu nasci foi cristiano, no Odila da Fonseca. De lá eu fui mantido pelo menor da FEBEM. E foi se passando da FEBEM. Eu era menor de 0 a 3 aniversário. De lá eu fugi do Odila. Fui para a FEBEM Infantil Feminina. Infantil Feminina, eu voltei para Decopal. E moro lá em Palema, casa de jardim, casa de campo e casa de dama, casa de coringa do Batman. E moro com a minha mãe, a Dama da Floresta. Mas eu tenho me sentindo assim que uma coisa que se passou por mim, tendo relacionamento, eu não tenho cérebro, nem triplo, nem corpo humano, nem coração, sou vazio por dentro, oxigênio, e leite em pó e torta e orbotidanona, e quindina. Por causas de intervenções médicas, amanhã, o ano que vem, em dezembro, eu vou servir na direção no gabinete do Dr. Reis, feito presidente ou ministro. Eu vou cursar de Jardim da Infância até 1001 de faculdade. É isso que eu tenho a falar, que hoje eu retornei ao meu discípulo, Dr. Blaga, meu irmão, e tem cursos que eu tomo meu banho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, roupas novas, pijama, vou comprar pijama para mim. Lá em casa faltava máquina de lavar, máquina de secar a roupa nova, fogão novo, geladeira, 2 sofás novos, televisor e um trilho de cortina para o quarto do auxiliar, sobradinho para o auxiliar, sobradinho para mim. Atualmente eu estou residindo nas moradas bairro Rua Manuel Pedro Souza, bairro Parquelão. Eu resido ali do lado da UB. Mas eu dou meus passeios. Vou começar ali a discoteca, danceteria, né? Como era antes, Rádio Cidade, Rádio Universal. E vou voltar como era antes, menor, de 6 a 4 a 3 de aniversário. É que eu tenho a dizer também, e uma boa noite. Infelizmente, 5 de nossos colegas do documentário faleceram. Aí eu estava preparando alguma coisa para apresentar no Mental Tchê, por 18 de maio. Aí na mesma hora eu vi o nosso colega, o seu Clemente, ele veio assim sorrindo para mim. Daí eu vi que tinha que ser alguma coisa referente a ele, que ele queria passar alguma mensagem. E daí
então saiu os Epidemias. Quantas estrelas do Epidemia não brilham mais aqui, foram brilhar lá no último andar. Quantas estrelas do Epidemia não brilham mais aqui, foram brilhar lá no último andar. Olho para cima e sinto suas presenças. Maria, Sara, seu João, seu Clemente foram passear, encontrar a Alessa e outros amigos, colorindo cada nuvem, azulando nosso caminhar. Quantas estrelas do Epidemia não brilham mais aqui, foram brilhar lá no último andar. Quantas estrelas do Epidemia não brilham mais aqui, foram brilhar lá no último andar. Quisera um dia poder ver cada reflexo amigo, desfrutando todos os direitos que um dia nos tomarão. Reforma psiquiátrica é lei, faça, comunize, amigo. Alcance o nosso inconsciente, mesmo loucos, invista na gente. Não permita seus reflexos ser ferido. Alcance o nosso inconsciente, mesmo loucos, invista na gente. Não permita seus reflexos ser ferido. Obrigada. Eu queria ser mais que um amigo que me conta suas aventuras. Meu passado é meu presépio, teu futuro. A baby love you, pra ninguém mostrar. Vive o alto, vai ver, pra quem quer mais seu sorriso. Baby, mais que a luz das estrelas. Ah, meu universo é você, baby, mais que eu pudesse ter a chance. Ah, eu giro todo seu amor crescer. Pessoal, então é isso. Obrigadão, uma boa noite para vocês. Se algum de vocês tiver interesse, então, é só colocar o nome ali, tá? Obrigadão, boa noite. Boa noite.